bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Luxo Moleque. Chegamos, hein? Estamos por aqui. Bom dia, meninas. Bom dia, Nádia Medeiros, Paulinho Almeida e a nossa querida... Ai, ela está aqui, Valquíria Alves. Bom dia, meninas. Bom dia, gente. Agora minha voz tá maravilhosa. Olha. Ai, tô feliz agora. Não vou trocar mais contigo, não, Paula. Comigo, Nádia. Não, os dois estão ótimos. Menina. É o retorno, né? Gente, Foi. Tô amostrada, sábado então. do sol aí, ó. É certo. Eu acho que é esse empoderamento feminino, né? Porque as energias fizeram funcionar. Eu tô Verdade. achando que é a energia desse bolinho que chegou aqui logo também. cedo. Maravilhoso. Tá, Estou tá ansiosa fazendo. aqui para degustar, porque esse bolo, minha gente, Vamos Ai, degustar ai. o grude no final do programa. com certeza. Gente, e é com muita alegria, né, que a gente vem fazer alusão, né, a finalizar essa programação do Mês das Mulheres, né, que houve muita representatividade aqui do nosso município. E para isso a gente não poderia deixar alguém que está sempre aí à frente desses movimentos, lutando por direito e garantia, né, de políticas públicas, que ela vai contar uma novidade arretada aqui pra gente. Então vocês já ficam ligadinhas, vocês que são aqui do município principalmente, né, porque é o que pode ser mais Utilizadoras, na verdade. utilizadora desse serviço, né, praticamente, e para outras mulheres, né, de outros municípios que vão cobrar, que sirvam o município do Cabo Inspiração, de né? Santo Agostinho como modelo, né, porque a Isso. gente tem avançado bastante, e essa mulher arretada, viu? A secretaria dela começou com um número de 9 pessoas, hoje praticamente é um timaço, né? Dá para fazer mais do que um É uma time de Garanhuns futebol. inteira. Então, para quem não a conhece, vou deixar que ela se apresente para vocês e falar um pouquinho, né? Porque além disso, o currículo dela, gente, é maravilhoso. Mas então, se apresentar, a gente tem que dizer pro povo onde é que eles estão acompanhando a gente, como é que eles se Verdade, é comunicam, isso né? mesmo. A Isso. gente continua sem telefones fixos, então esquece o 3001 e o 3002. A gente pode falar com vocês pelas nossas lives, tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí vocês deixam recadinhos aí nas lives que a gente vai lendo durante o programa, no segundo horário, né? Senão a gente não consegue É nem verdade, parar isso pra mesmo. falar. E para falar o Nosso número, né? zap. Nosso zap é o 98772-1065. Lembrando que é apenas mensagem de texto, porque a gente não consegue escreve. ouvir o áudio, tá? E Nem nem receber receber chamada. chamadas. Nem vídeo, nem nada. Só textinho pra ler, tá bom? E é É isso por enquanto. E seja bem-vinda. Bom dia, mulheres maravilhosas, bom dia, que bom estar aqui, né, com esse empoderamento, com essa sororidade, né, que faz a gente estar junto, que faz a outra trazer um bolinho para o programa, enfim, é muito bom estar aqui, a gente vai conversar um pouquinho, né, para quem ainda não me conhece, sou Valquíria Alves, sou psicóloga de formação, atualmente secretária da Mulher aqui no município do Cabo, mas eu também sou tia, também sou militante, também sou mulher preta, feminista, né? Enfim, estamos aí na luta pelos direitos humanos das mulheres, porque com toda dificuldade, né, março, né, mostrou aqui no Cabo mais uma vez a força de todas as mulheres e vai continuar mostrando porque desistir para nós mulheres não é uma opção, né, Paulinha? Não tem isso nem no Não é dicionário. opção, não conta, né? Não É, não existe, conta. né? Tem. A gente baniu do português da gente. Que palavra é essa, gente? Desistir. Então, Valquíria Ávila, conta aí pra gente um pouquinho o que é que houve de movimentação na Secretaria da Mulher, assim, o que vocês já vinham fazendo, que se intensificou e a novidade, né? Porque a gente tá super curiosa para falar aqui pra vocês. Pois é, então, na verdade, março a gente trabalhou a temática mulher na política, elas também podem, né? E a gente estava trazendo a questão da representatividade como tão importante para fortalecer a democracia, né? Porque a gente não tem uma democracia forte se a gente não tem representatividade. Não, e não é justo a gente ver pelo processo eleitoral que já começa ali, né? Captando mulheres para Isso. formar um caldo. Na Isso, verdade é esse, isso. né?
para formar um Cumprir uma cota caldo, obrigatória. uma cota obrigatória, onde tem que ter no mínimo 15 mulheres, aí a depender Do tamanho do do partido. partido. E assim, é importante a gente falar sobre isso. Há quem não goste, meninas, que a gente fale sobre isso, porque, enfim, há um temor que as mulheres ocupem. Mas veja, E que sintam-se encorajadas. sintam-se encorajadas. E assim, é o nosso espaço. Veja, as mulheres, nós somos 52% da população. Há municípios que elas são 54% do eleitorado. A gente precisa ter essa representatividade nos espaços. Sim. Isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu estava comentando, né, esse mês de março mesmo, o Brasil tem 5.570 municípios. Nós só temos 658 prefeitas. Veja, Muito pouco. 11%, veja, se a gente é 54% do eleitorado, e aí quando a gente vai olhar para as especificidades, as mulheres pretas, as mulheres com deficiência, as mulheres idosas, e cadê? Aí é que a gente não está representada mesmo, então a gente precisa falar sobre isso. Não é que a gente queira o lugar de ninguém, mas a gente precisa dessa representatividade para pensar nas pautas específicas das mulheres, né? A gente luta contra o feminicídio, os estupros, os espancamentos, mas isso é só o ápice de uma desigualdade de gênero, de uma violência de gênero que vem daí, da gente não estar nos espaços, da gente não ter nossas demandas olhadas, de ainda esperarem que a mulher fique em casa. É 2023, mas 76% dos trabalhos não remunerados, né? Cuidar de casa, cuidar de criança, cuidar de alguém, 76% é executado exclusivamente por mulheres. Então a gente precisa prestar atenção, o que é isso? Então a gente só tem esse caminho ainda, porque mesmo quando a gente estuda, mesmo quando a gente tenta sair para o mercado de trabalho, ainda assim você tem que dar conta de todo o universo lá atrás. Então, isso segura você. Então, as mulheres empreendem, mas não conseguem sair de casa. As mulheres trabalham, mas não conseguem avançar na carreira. As mulheres tentam participar da política, mas não conseguem porque tem que dar conta de casa. A gente falava agora das mulheres que têm filhos com deficiência. Vejam, menos ainda, porque essas mulheres não têm suporte e há uma ausência de política pública. Isso mundialmente, né, para que dê um suporte a essas mulheres. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque a morte, o estupro, o assédio, o espancamento, ele está calcado nessa desigualdade. Então, de um lado, a gente precisa proteger a mulher que está em risco, mas de um lado, questionar o que é que está levando essa mulher a estar em risco. Então, março a gente discutiu muito isso, a gente já discute muito isso, mas assim, a gente tem uma maior visibilidade no mês de março e, enfim, a gente trabalhou toda essa questão e daqui a pouco vou contar esta novidade que a gente tem, que é um trabalho que a gente já executava, só que agora a gente está profissionalizando isso para que possa ampliar as oportunidades para as mulheres aqui no Cabo de Santo Agostinho. A gente sempre comenta, Val, aqui no programa, né, Paulinho e Sol, Sim. de que as mulheres, independente da função que ela exerce, ela não consegue se desvincular das tarefas domésticas de casa. Ou seja, ela não larga desse turno nunca. Não. Né? Se está É um adoecida... ciclo que está ali sem se romper sempre. Exatamente. E se adoece, mesmo adoecida, ela tem que dar conta da casa, da criança, da comida. E a gente reforça sempre, se é o homem que adoece, pronto, morreu. Fica ali mesmo, não faz nada. Não... Ou seja... Tô gripado, vou morrer. Mais ou menos, além de que todo o trabalho das mulheres, quando luta por um emprego, né? Por exemplo, engenheiras, né? Que o número é bem reduzido, quando vai passar em uma vaga, porque ela tem que ganhar menos do que o engenheiro masculino, né? Ou seja, por que ter essa desigualdade no orçamento, né, da empresa, dizer, não, eu vou pagar. Em meio a isso, a gente também comentou no programa passado de que as empresas, de tanta garantia que as mulheres aos poucos têm ganhado, por um outro lado, as empresas estão retrocedendo na contratação de mulheres, por conta desses direitos. Por exemplo, na gestação, que ao invés de passar alguns meses, ampliou esse período, né, para a empresa privada e pública também. Ou seja, quem vai querer contratar mulher? Isso. Aí tem também a questão, né, que está sendo trabalhada aí, a questão da menstruação, né, de ter Isso, que a Espanha passou um passo à frente enorme Isso, da gente, Espanha. né, da gente ter a licença pré-menstrual, digamos assim, né, que as mulheres podem se ausentar durante 2 ou 3 dias do período menstrual mensalmente,
né? Para poder Por estar por causa da questão do menstrual. quadro. E assim, isso é muito importante. E assim, para o olhar, né, do senso comum, isso pode parecer um privilégio, mas na verdade não é. É importante. Não é. Ó, veja, 52% da população menstrua e fica doente por causa disso, Isso. porque, né, há todo um desconforto, há toda uma variação hormonal, enfim. E outra coisa que não que se fala, não, ela vai se ausentar, ela tem muito direito, mas não se fala também nas pesquisas que apontam que elas produzem muito mais. mais, entendeu? Então é importante, quando a gente está falando dessa questão de casa, não é que a gente seja contra que as mulheres queiram casar e ficar em casa, não, mas que isso não seja a única opção. E acreditem, hoje ainda é, se a gente olhar para esse percentual, 76% desses trabalhos, ou seja, jamais a mulher vai avançar ela tendo que dar conta disso. E assim, a gente sabe que é uma estrutura que nos convence que a mulher é quem tem jeito para isso. Ela é melhor nisso. Para dirigir um fogão. Aí nos convencem, isso é estrutural, né? Nos convence que a gente só serve para isso, né? Que a gente é bem melhor e que a gente dá conta. E aí eu estava escutando essa música aqui, né? Mulher, mulher. E assim, e ela até parece uma homenagem às mulheres, mas se você olhar, ela é uma versãozinha da Amélia. Isso. Porque ela dá a mão, ela dá o peito, ela finge submissa, ela cuida de 4 homens em casa. Ela é maravilhosa porque ela tá em ali casa inserida. cuidando. Isso. Então, essa é ainda a mulher que a gente enaltece. Não é que ela não mereça, ela também merece, mas é também. A mulher que está aqui trabalhando hoje, sábado, também. A mulher que está ali na feira trabalhando, também. A mulher que é engenheira, também. E aí, Nádia falou nessa questão das empresas, né? A gente tinha uma pesquisa anterior que mostrava que a mulher trabalhando, exercendo a mesma função do homem, ela recebia em média 25% menos. Mesmo com toda a discussão, isso não melhorou, ao contrário, piorou. Pesquisas mais atuais comprovam que ela está ganhando entre 30% e 32% menos. E assim, e de novo, isso sem a gente olhar as especificidades. A mulher preta ganha bem menos ainda, né? E está mais ausente do mercado do trabalho. Para vocês terem uma ideia, só 18% das mulheres que estão em grandes empresas estão em cargo de liderança. Só 18%. Quando a gente vai falar da mulher preta, esse número não chega a 4%. E como é que essa conta não fecha se as mulheres, né, vêm cada vez mais alcançando, né, estão nas universidades, estão graduadas, então como é que ela está se capacitando mais, mas continua não chegando? E aí a gente precisa ter uma atenção, porque às vezes a gente vê a primeira mulher a ser CEO de uma empresa, a primeira mulher a gerenciar, a primeira mulher a pilotar um helicóptero, né? E aí faz parecer que a gente tem igualdade, mas tem muitos lugares que não passa dessa primeira. É como se nos jogasse um prêmiozinho de consolação para a gente pensar que chegou e a gente não chegou. Então a gente pensa que teve essa igualdade. Então um dos nossos trabalhos é questionar isso, porque isso mostra um lugar. Ainda é o lugar da invisibilidade. Então se a gente não consegue avançar, a mulher continua sendo vista como um objeto, como propriedade, né? Ouvindo, não fica comigo, não fica com ninguém, e continua sendo morta. Então é importante a gente ver isso. Pernambuco passou para o 2º lugar no Nordeste em número de violência contra a mulher. Isso é terrível. E todas as formas. A gente viu o quantitativo de feminicídios, né, no começo desse ano. Então é preciso a gente avançar, porque não é privilégio, não. A gente ainda luta para não morrer. São direitos humanos que a gente ainda quer. É de se estranhar, né? Porque a gente imagina que tem todo esse contexto aí, mas mesmo assim a gente ainda continua subalterna em em muitos aspectos. Então daí a gente luta por políticas públicas, por tudo, mas ainda assim, acho que esse trabalho está muito a desejar, né? A gente teremos ainda que combater. Fazer muito pouco. Muito pouco, né? E a gente tem que, como a Valquíria falou, temos que avançar sim. Isso é prioridade para a gente, né? Inclusive, né, a gente falou aqui no começo do programa, a Val falou muito bem do movimento aqui na nossa cidade, que é muito forte. Né? A gente tem uma representatividade em torno do feminismo muito forte e inspiradora de outros municípios ao redor de nós. Né? A gente teve diversos momentos aí durante o mês de março, né, que fazem com que a gente
diga, poxa, a gente está tentando. A gente Né? tá- A gente está em a movimento, gente é tá em bacana movimento, de isso. ver que o Cabo não está parado nesse sentido. Né? E aí a gente vem aí desde o Centro das Mulheres, Apesar do né, cenário negativo. apesar do cenário, a gente vê movimento, ao contrário do que a gente vivencia nos municípios vizinhos, né? Que a gente ainda vê uma coisa ainda muito Tímida, né? Então, timidamente é. tímida, bem, uma coisa bem redundante, assim. E assim, essa referência que você faz das Mulheres do Cabo é verdadeira mesmo, desde sempre. O Centro das Mulheres do Cabo fez 25 anos. Não, 39 no dia 25. Isso. 39 anos no dia 25, no último sábado, né? E assim, mostra a força da mulher do Cabo, né? Esse programa está aqui, né? Falando sobre as pautas que interessam às mulheres, né? E uma coisa que é muito importante, a gente não está falando só de beleza, cabelo, moda, Sim. como esperam que as mulheres, Uhum. porque ainda é isso, né? Ainda tem muito esse recorte. Então, quando você está aqui, você fala sobre política, ocupar espaço, sobre violência, então é muito importante. E uma coisa que me preocupa, Paulinha, é assim, porque ainda os direitos das mulheres dependem muito de vontade política, né? De força política. Então, hoje, por exemplo, o Cabo tem uma gestão que me dá um suporte para trabalhar, né? E que não me deixa à margem de outras secretarias, não. Nós somos todas, né, secretarias que estão lado a lado, né, em prol de um governo melhor. Mas aí, né, se a gente for pensar, por exemplo, quando teve o golpe, quando Dilma saiu, vários estados e vários municípios seguiram o que o país fez, né, de acabar com a política pública para a mulher. Então, a gente tem estados que não tem casa-abrigo, que não tem secretaria da mulher, que não tem centro de referência para acolher a mulher. Então, que as mulheres estão totalmente desprotegidas, Um né? retrocesso, na verdade. Exatamente, e foi muito forte. É importante que se diga porque a gente tá, né, esses lugares estão começando a se reestruturar agora, né? Então, vara especializada. Então, é importante que diga que o Cabo tem. A gente tem vara especializada, tem delegacia especializada, tem Secretaria da Mulher. Nós temos 2 centros especializados de atendimento à mulher em situação de violência. Então, é importante que os outros municípios vejam isso também e se inspirem, porque assim, as mulheres ainda estão morrendo muito. Até a primeira metade de fevereiro, 15 mulheres tinham sido assassinadas aqui em Pernambuco. É um número altíssimo. E como eu vinha dizendo, está ganhando visibilidade. São violências que sempre aconteceram, mas está ganhando visibilidade. Pelo menos isso, né? A gente está num programa como esse falando sobre isso. Isso é um avanço. Eu tenho certeza que incomoda muito. Você não está falando de moda, do desfile, da moda primavera, verão. Isso. Enfim, então é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente ter um olhar, porque as mulheres estão morrendo. Outra estatística terrível que foi revista com base nos números de 2019, estima-se que por ano no Brasil nós tenhamos 822 mil casos de estupro ou tentativa de estupro. Na última pesquisa, esse número era de 527 mil. Veja como a gente avançou nesse percentual horrível. Então, a cada minuto nós temos 2 estupros no Brasil. Então, e assim, menos de 10% desses casos chegam às delegacias. Então, só para a gente entender como é difícil ser mulher, a gente está falando disso aqui, não é mimimi, não é privilégio, né? A gente está avançando, enfim, nas leis que tentam amparar a mulher, né? A gente tem a lei de importunação sexual, a gente tem a lei do minuto seguinte, a gente tem a lei Joana Maranhão, que aumentou o prazo de denúncia para casos de abuso contra crianças e adolescentes quando não acontece nada. A gente tem a própria lei Maria da Penha, A Carolina né? Dickmann, A né? lei Carolina Dickmann, a lei de estoque, mas veja, quantas coisas a gente precisa estar criando para estar se protegendo. Então, a gente tem que ter um olhar, em vez de olhar essas leis, nossa, como elas têm privilégio, não. Que Nossa, país é esse que a gente precisa de coisa. tanta lei para estar protegendo dessas coisas específicas? Isso é o que a gente fala não só com a lei das mulheres, né, de proteção para mulheres, mas para todas as leis Que já são para as existem, populações minoritárias. que já mais estão aí vulneráveis. Isso, mais postas, vulneráveis. que já estão postas aí para tratar dessa população, e Isso. mesmo assim
é criada uma Se outra, precisa. é preciso criar uma outra e ainda assim a aplicabilidade dela também tem passando por dificuldades. Isso, porque aí depende dessa mudança cultural também. Sim. Porque assim, a lei não muda a cultura, ela está tentando proteger aquele indivíduo que está em risco, mas ela não faz o agressor mudar de ideia, ela Isso. não muda essa estrutura assim tão facilmente. A gente precisa refletir de que maneira a gente está perpetuando os preconceitos ou violências ou desrespeito, de que forma a gente está participando disso, porque muitas vezes a gente nem vê. Né? Eu costumo sempre refletir. Quando a gente vê uma menina de 11, 12, 13 anos ser abusada, a gente diz assim, mas também essas meninas andam com umas roupas, hein? Também essas meninas sabem muito, elas sabem mais do que a gente. E aí alguém pode pensar, não, mas isso é verdade. Mas veja, aí uma menina de 12 anos, 11 anos, 13, sabe o que faz. Mas o cara de 40, de 30, de 50 que abusou não sabe. Sim. Então é isso que a gente faz que ajuda a perpetuar. Porque se eu digo que essa menina de 11 anos teve culpa, eu estou dando autorização social a esse agressor para ele continuar, já que a culpa não foi dele, ele foi provocado. É o que a gente diz. Quando uma mulher passa por uma situação de estupro, que a gente diz também, uma hora dessa na rua, estava pedindo. Eu estou dizendo que a culpa foi dela e não do homem que estuprou. Então, a gente dá autorização social para que isso aconteça. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Então, esse é um dos vieses que a Secretaria da Mulher trabalha, para além da proteção, mas a problematização do porquê isso acontece. Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. Você falou um ponto aí que me fez lembrar algumas situações, algumas características que as mulheres passam, né, por aí. Por exemplo, se é no ônibus, se usa uma calça leg, por exemplo, se vai para o trabalho, se está à noite andando sozinha. Então já tem essa preocupação, não é só com perigo em termos de assalto, essas coisas, não. É isso. Tem mulheres que têm medo até de pegar um Uber sozinha à noite. Exato. A gente entra no Uber, já manda a localização para alguém. Isso. Né? E aí você faz a ligação, tô chegando. Não, eu mandei uma Então, mensagem para Nádia. Nádia, eu já estou no Uber, eu já estou chegando agora Tá de manhã. Foi isso mesmo. Normalmente a gente faz essa intercomunicação com mais alguém para poder sentir segurança. E aí Com você vê serviço. essa questão de ter a opção de compartilhar a localização, porque já há um entendimento de que você pode estar em risco. Isso. E isso é uma normalização das violências, entendeu? Também mulher compartilha, disse, sabe? Então, se coloca na mão de quem está sendo vítima a responsabilidade da proteção. Então, é tanta coisa para a gente refletir, para a gente pensar, que a gente tem que estar aqui todo sábado, né? Eu falei nas minhas... A gente usar uma armadura ao sair de casa, né? Porque você não consegue. Você tem que se blindar da proteção, você tem que ter uma super heroína, né? Você tem que ser uma A super mente, mulher na verdade, tem que no estar aberta para trabalho. todas as possibilidades de violência que você pode sofrer. Né? E você viver nessa tensão de imaginar, será que é isso? Será que é agora? Agora vai ser. Eita, caramba, Aí você pensar, por não exemplo, caminha. né, que as mulheres são multitarefas, né? Porque o cérebro dela funciona rapidinho. Eu tenho que me proteger disso, eu tenho que fazer isso no trabalho, eu tenho que fazer Já faz o isso. cronograma Já completo. tenho que ligar para o menino que vai para a escola, para o médico e tal. Ela não se desliga nunca. Isso. Enquanto o homem diz assim, a mulher Treina fala ali. tudo, o homem tem que ser por caixinha, né? Tem que abrir uma caixinha para É. falar de um tema, de um assunto. E aí a gente vai naturalizando que ele não é capaz, não isso. aprenda, e vai naturalizando aquela figura como ela é maravilhosa e nos forçando cada vez mais. E as mulheres Testando o aí nosso limite, é né? sobrecarregadas. Eu Então acho a gente resistência. precisa falar sobre Eu isso. acho que, como o Paulo falou, a problematização, na verdade, da origem disso tudo é muito importante. E a gente trazer isso para a escola, Val, é Isso. muito importante. Eu sempre questiono isso aqui com as meninas, com as nossas convidadas, quando a gente entra nesse tipo de tema, da responsabilidade, né, da estrutura escolar em perpetuar determinadas coisas ou revolucionar. Ou transformar. Né? A gente educação tem realmente esse papel isso. de ou reforçador ou transformador. Por isso, cada vez mais no país, o papel da lei que a gente chama Lei Maria da Penha vai à escola, de estar problematizando essas questões. Porque, assim, tanto a educação, assim como a mídia, né, ou ela é reforçadora ou ela é transformadora. E a gente precisa levar isso, porque é muito mais fácil você educar para o respeito do que depois, lá na frente, você punir
ou você está trabalhando alguém que já cresceu e que está exercitando aquele preconceito a vida toda. Então, é bem mais inteligente a gente aprender aqui cedo, daqui da base, do que estar punindo, né, ou reprimindo lá na frente. Então, são muitas coisas. Assim como a mídia tem um papel importante, né? Até a forma como você noticia uma violência contra a mulher, ela pode ser reforçadora ou não. Às vezes a gente vê, foi um caso de amor que termina em morte. Aí você, né, não foi um assassinato, não foi um feminicídio, não, foi um caso de amor que terminou em morte. Há uma romantização muito grande ainda quando se noticia situações de feminicídio. Então, foi um problema, eles sempre brigaram, aí começa a aparecer uma igualdade. Eles sempre brigaram, sempre se desentenderam, nunca diz, não, ele sempre foi violento, sim, ele silenciava, ele espancava, não, eles sempre brigavam, ou no máximo ele era muito ciumento. Isso. E aí, quando ele gostava demais. Ele gostava demais, ele protegia uma demais. Justificativa, né? E aí isso impede que a gente reflita. Não, existia um controle excessivo, existia violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, violência simbólica naquele relacionamento. Havia um silenciamento e terminou no assassinato daquela mulher. E assassinato de mulher não é crime passional, não. É um crime de ódio. Você não pode, você não fica comigo, você não fica com ninguém. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque senão a gente vai todo dia ficar criando leis e não vai conseguir avançar. E aí isso me leva à novidade que a gente tem. Já posso falar? Já pode, já deve. E a gente vai comentar também, né, sobre essas ações que devem ser intensificadas, porque a gente sofre, viu? Mulher sofre. Parece que assim, eita, nasceu mulher, já nasceu fadada. Então, não, e a gente vê famílias que dizem assim, que quando aceita vai ter uma mulher, é melhor porque elas são mais doces, elas são mais fáceis de educar, elas são mais boazinhas. Porque você vai ser. Menina é mais tranquila. É mais tranquila. Meu pai não teve essa ideia de mim. Vai docilizar as meninas e ela vai ficar quietinha lá no canto. Foi, viu? E aí ensina-se a baixar a cabeça, viu? verdade. Não, baixa a cabeça. Seja não pode. educada, fale Isso. baixo, não fale palavrão. É feio pra menina estar fazendo isso. Menino pode. E a gente não está dizendo que as mulheres vão ser ou qualquer coisa assim, né? A gente está incentivando nada. Mas é a forma. Existe todo um sente direito, fale existe baixo. um padrão. Existe ainda Olha um padrão as muito pernas. fácil. Inclusive, Valquíria, eu ia para o outro trabalho à tarde, aí escutando umas meninas que vinham atrás de mim, que vinham da escola. Ela assim, eu fui hoje de vestida, eu não sei me sentar assim, eu não sei me comportar. Eu achei tão estranho Eu não ouvir sei isso. Me comportar foi ótimo. Eu não sei me comportar de vestido, porque ela deve sentar de todos os jeitos, né? Tá nem aí. Eu acho que eu também sou meio assim. Eu não sei me comportar. Eu achei tão estranho Não ouvir sabe isso. mas é verdade. Não é. Se comporte feito uma menina. Pois é. Ou uma quando a menina- gente quer xingar alguém, que a gente quer dizer que é fraco, que é mole, é uma mulherzinha. É. E quando a gente quer incentivar a coragem, seja homem. Isso. Então, é importante a gente pensar, porque isso participa Quem da de nossa vocês processo de aí educação. não já ouviu falar? Não, você é mulher, mas tem pensamento de homem. É, mulher Isso, macho. Mulher É. macho. Né? Quando querem dizer que uma mulher corajosa é diferente, é mulher macho. Na verdade. Ou então, às vezes, quando a gente tá falando de nós mesmos, não, eu sempre fui muito moleque, eu sempre gostei de subir em árvore, jogar futebol, correr. Não, isso deveria ser coisa de criança. Mas veja, a liberdade é masculina. Isso. E aí, entendam, A todos gente que tinha estão que nos ficar embaixo ouvindo, ali né? sentado fazendo comidinha. Quietinha. Porque assim, não é uma luta, não é uma guerra dos sexos, né? A gente não quer ser homem. Eu reforço sempre isso. A gente não quer ser homem, a gente não quer o lugar dos homens. A gente quer uma sociedade que tenha Que seja mais equidade, justa, que né? seja justa. Igualitário. Que se a menina quiser jogar futebol na rua com o irmão, ela possa. E não, como Paulinha falou, venha pra cá, fique quietinha, ela fica brincando de fazer comidinha. Me lembrei agora da minha infância. Meu Deus, é isso mesmo, é fazer comidinha. Eu Mas também não, Não lembrei podia, disso. os meninos podiam subir no pé de jambo pra tirar jambo. Eu não podia, eu tinha que ficar embaixo brincando preparando de jambo. comidinha. Inclusive, gente, histórias da Solange. Olha, Assim, eu sempre fui além do meu tempo, né? Apesar de que eu não entendi, não sabia da história da mulher ao longo desse tempo. Acho que eu tinha 9, 8 anos. E minha avó dizia que eu não poderia brincar com meus primos porque eu era menina. Para contrariar ela, eu ia pra rua brincar com os meus primos de bola. Eu não ia brincar de Bola de casinha, porque eu não gude. queria. De tudo. De pipa, de tudo. Tá vendo? Entendeu? mas veja, então é como é limitado. Porque se a gente pensar nas brincadeiras de menino,
de peão, de bola de gude, de futebol, subir na E corre árvore. para um lado, Aí a corre pro gente outro. vai fazer comidinha, Brincar e brincar de bonequinha, É. brincar de É. casinha. Então, é limitado. Pré-treinamento. É um pré-treinamento. Aí veja, aí dizem que a gente já nasce com essa inclinação. Não, é um treinamento. Se você prestar atenção numa menina de 6 meses, 8 meses de idade, ela já está com uma bonequinha aqui no Isso. braço. Então, aí dizem que naturalmente a gente tem isso. Não, a gente é ensinada mesmo. Então, a gente quer uma sociedade equânime. Se a mulher quiser casar, ter filho, cuidar da casa, maravilhoso. Mas se ela quiser ser piloto de avião, beleza. Se ela quiser ser advogada, engenheira, jogadora de futebol, que ela possa e não seja perseguida, nem humilhada por E causa recriminada, disso. né? Muitas Recriminada. Gente, desculpa, Valquíria. Antes da gente saber da novidade que é a Valquíria, já são 8h32. Meu Deus. A gente vai para os nossos recados, porque senão não dá tempo. É verdade, É verdade. é verdade. Voltamos Tu com as começa no novidades. Face só. Com certeza. Sara Jorge, do Centro das Mulheres do Caso. Bom dia a essa bancada de comunicadores. Sara, um cheiro pra tu. Essa é a nossa Sonora Valquíria Alves. Estamos juntas nesta luta. Sandra Oliveira, também do Centro das Mulheres do Cabo. Bom dia, meninas. Valquíria Alves. A Sandra continua aqui. Valquíria, sua força e sua representatividade são muito importantes para o empoderamento e fortalecimento das mulheres. A Eunice Medeiros, nem sei quem é. Bom dia, meninas. Bom Um dia, ótimo mãe. sábado. É amanhã. É. Um ótimo sábado para você e o programa Tá 10. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Menina, agora deixa eu ir no Olha, Instagram, legal. né? Tadadadã. Nossa querida advogada Nívia Soares está aqui acompanhando a gente desde o comecinho do programa mesmo. Hoje eu consegui entrar antes de todo mundo. Parabéns pra mim. Passei o pitu em todo mundo. Aí quando eu cheguei, Nívia chegou depois. Já estamos com Já saudade tá dela, aqui, né? dando bom dia, meninas. Nossa querida Genilda Barbosa, Eita. que nos presenteou aqui com um grude maravilhoso, que eu estou esperando acabar o programa já pra tascar o dedo aí nesse negócio. E grude não, grude é sacanagem, né, Genilda? Poxa, É um bom negócio costume. lindo desse, maravilhoso. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tereza de Lira também tá aqui acompanhando a gente. Emily, Arte na Praça, nossa querida Gerlane tá acompanhando a gente aqui. Gerlane. Gente, Beijo, a Laninha. enorme. E um cheiro nos pimpolhos Gente, todinhos. só rapidinho, reforçando, né, que o Arte na Praça tá com movimento aí para as criançadas e arrecadando. Quem puder fazer uma doação Isso. aí para Gerlane dos Anjos, que é ou uma doação de uma barra de chocolate ou R$10 para compor aí a Páscoa dessa criançada, né? Porque ela faz esse Adocicar trabalho a vida do voluntário, Deus. social. Então, quem puder, corre aí nas redes sociais do Arte na Praça e tenta colaborar com esses pequeninos que é o nosso futuro, né? Então, a gente já tem que Isso. cuidar deles hoje. E o projeto de Lani, na verdade, é um projeto que enobrece a alma da gente, né? A Sim, gente, quando vê claro. o sorriso deles ali no dia a dia, nas oficinas de sábados, é gratificante demais. Tem Então, uma a família- esperança, porque assim, a Isso. esperança possibilita sonhos lá na Isso, frente. exatamente. E aí, na verdade, vem justamente de suporte Uhum. nessa falta de políticas públicas que a gente ainda tem, que faz chegar as crianças na escola e às vezes elas nem chegam, né? Ou quando chegam de forma precária, passa pouco tempo, poderia ter mais apoio, poderia a família participar mais da escola, Sim. enfim, é toda uma E estrutura. que bom que existe esse terceiro setor aí para Exato, auxiliar, que né? vem e suporta o que é necessário, né? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Eita, saí da live, rapaz. Mas, rapaz, pera aí, eu volto. Luzinete Moura tá Pronto, por ela aqui, você. Agora eu perdi os anteriores. Bom dia, quando eu era pequena eu era igual a você, Solange. Fazia tudo que você fazia. E deixa eu ver quem mais tá por aqui. Eu perdi, minha gente, quem tava lá pra cima. Meu Deus. Mas enfim, Repete, gente. repete, gente. por Repitam de favor. novo aí os comentáriozinhos aí Manda embaixo. aí, Eu que é parei. importante. Isso. E aí, pegando a fala da Luzinete, que era como Solange, a gente vai fazendo essas quebras durante esse processo de luta, de movimento da gente. E permitindo que as crianças façam isso também, né? Isso. Às vezes a gente vê reforça não permitindo. A isso. gente tem tanto medo da violência que a gente ainda ensina as meninas a serem medrosas, a se cuidarem. Uhum. E a gente ensina os meninos, né? E incentiva a ganhar o mundo. Isso. Mas a menina fica aqui. A então, polga de asas para as meninas é muito maior. bem maior. Eu tô aqui no WhatsApp, tá? A mensagem aqui no nosso WhatsApp.
Estou amando esse programa. Essas falas me fortalecem. Bom dia, é a Wanda de França. Obrigada, Wandinha. Wanda, lá Um de cheiro, lá Pirapama. do Pirapama, né? Bom, por E enquanto. Tem agora? alguém escrevendo aqui. Quando finalizar, a gente retoma. Pronto. Deixa eu ver se mais alguém deixou aqui. Nívia Soares está dizendo, estou amando a live. Anunciada Moraes está dando aqui bom dia, lindas. Bom E nosso dia. querido S2 está nos acompanhando, sempre de olhinho. Isso, Diolinha, eu saí de casa, porque a gente tá um pouquinho nesse resfriado chato, né? Mas estamos bem e o bichinho teve que acordar cedo. S2. Acorde, viu? Tem nada demais em acordar cedo, não. Vai embora. Bom, E e aí a a gente gente vem tá vendo. reforçando, aproveitando enquanto as pessoas retomam a mensagem aí para a gente estar discutindo aqui. A nossa querida secretária empoderada, Valquíria Alves, vai falar a novidade, que estamos aqui ó, coçando, né, feliz as mãos para saber dessa novidade, para as mulheres, que isso é muito importante. Pois é, para as mulheres. Deixa eu só resgatar uma história. O ano passado, a Secretaria da Mulher, né, junto com o SEBRAE, né, e também alguns momentos que a gente teve com o SENAC, SENAI e outros parceiros, outras secretarias, nós conseguimos qualificar 1.200 mulheres, né, em diversos cursos. Camareira de hotel, recepcionista, informática, também design de sobrancelha, de unha, doces e salgados, licor. Foram mais de 26 cursos em 30 comunidades que a gente levou. E aí o diferencial é que os cursos foram realizados nas comunidades, porque às vezes quando você coloca num lugar central, tem muita gente que não consegue chegar. Então a gente foi muito para os engenhos. Então a gente foi para Arariba, foi para Tapugi, foi para Tiriri, foi para Cal Santo. Eu sei que foram 30 comunidades, um né? município itinerante. Foi. Aí a gente foi para itinerante. Ponte dos Carvalhos, foi para a região das praias, para Pontezinha, enfim, Centro, Coab, Charneca, Charnequinha. Foram 30 comunidades. E assim, foi muito bom, né? Porque foi esse diferencial de chegar até essas mulheres. Porque como o Cabo tem uma extensão territorial muito grande, às vezes você colocar algo aqui no centro, quem é lá de Pau Santo não consegue chegar aqui, né? Quem é de Jussaral não consegue chegar aqui. Então, o que a gente deu muito trabalho, mas a gente foi para as comunidades fazer isso. E aí, só o que acontece, que a gente percebeu, é preciso profissionalizar isso. Porque a gente teve que conseguir carro, a gente mobilizou a equipe toda. Então, foi um processo para a gente fazer isso. Então, a gente criou a gerência de qualificação, renda e representatividade. Que eu vou falar de cada letrinha aí da representatividade, que é importante. Porque aí essa gerência, que vai ter uma equipe específica para isso, né? Larissa Farias é que está coordenando essa gerência, vai poder cuidar disso, né? Dessas qualificações. E aí qual é a nossa ideia, né? Além desses cursos que a gente já teve, é a gente preparar também para o mercado de trabalho e articular com as empresas, né? A gente teve algumas empresas e aí o que é que eles diziam? Às vezes, quando a gente abre um espaço, tem vagas, falta qualificação para essa pessoa. Então, a nossa ideia é ouvir a empresa e o que é que ela quer e a gente correr atrás e, enfim, oferecer essa qualificação para essas mulheres. E aí isso vai desde a preparação do currículo, que a gente, no primeiro contato, a gente viu que a gente foi enviar alguns currículos para algumas empresas e a gente teve que refazer a grande maioria, porque falta informação de como construir aquilo, falta informação de como se portar numa entrevista de emprego. Então, tudo isso são coisas que precisam para que essa mulher chegue no mercado de trabalho, que ela possa se reinserir no mercado de trabalho, que ela possa voltar a estudar. Então, essa é a ideia dessa gerência. Então, a gente já está com uma parceria com a Coca-Cola, que vai fazer um curso no país todo, um lançamento todo, né? Coca-Cola dá um gás em seu negócio. E aí o Cabo vai ser uma cidade que vai ter 2 turmas disso, porque a gente teve um número muito grande o ano passado de qualificação. A gente já está em conversas com algumas empresas. A gente já tem em abril uma semana de formação, já pensando em maio, que as empresas e as lojas contratam muito, porque é o mês das noivas, é o mês das mães. Então a gente já está pensando isso.
E esse é o R, enfim, tem a qualificação, renda, mas tem a representatividade também, que é a gente pensar em estar ocupando espaços de liderança, espaços de poder, sabe? Ocupar esses espaços que antes as mulheres não tinham, enfim, ou não sabiam que podiam, ou a cultura diz que a gente não pode. Então a gente precisa estar problematizando desses dois lados, renda e representatividade também, porque uma coisa que eu me preocupo muito, Nádia, é assim, quando as secretarias da mulher trabalham essa questão de qualificação, de renda, de mercado de trabalho, para as pessoas não acharem que só quem sofre violência é a mulher que não tem um trabalho, que não é. A gente sabe que a questão financeira, a dependência financeira é muito forte, é uma das coisas que prende realmente a mulher em situação de violência, mas não é a única. Sim. A gente sofre violência porque é mulher. Isso. E aí, tanto você sofre violência em casa, mas você sofre violência e assédio no seu trabalho, no transporte público, em todos os espaços. Então, para a gente entender que também o que prende uma mulher em situação de violência não é só a dependência financeira. Tem todo um contexto. Aí, fosse assim, as mulheres que têm dinheiro, que têm trabalho, elas não sofreriam violência. Então, eu me preocupo muito com isso, porque senão a gente cai numa armadilha que impede a gente de ver o total. Não, é só a mulher pobrezinha, coitadinha, que depende de um prato de comida, que sofre violência. E a gente deixa de ver um todo, a gente deixa de ver uma estrutura. Mas é importante garantir essa mulher que já não trabalha já faz tempo, não estuda não faz tempo, está isolada da família, está longe do mercado de trabalho, está sem apoio. A gente chegar perto dessa mulher e dizer, você pode aprender, você pode exercer uma profissão e ela poder ampliar os seus horizontes. Então, aí, essa pelo menos também é a ideia. Para essa parcela, a gente também dá uma oportunidade a mais. E isso fortalece a fortalece mulher. o todo. Fortalece o todo, porque ela vê que ela pode, porque ela escuta muito, você é burra, você é inútil, você não serve para nada, se não fosse eu, ninguém ia te querer, eu que te sustento, você só come porque eu dou. Então, eu vou tirar os meninos, você vai ficar sem casa, você vai morar na rua, eu não dou a pensão. Então a mulher escuta muito isso. Então quando ela aprende alguma coisa, ou ela vê que ela tem maiores possibilidades, isso inclusive fortalece a autoestima dela, a autodeterminação dela. Não, eu posso sim. Eu posso, então ela tenho começa apoio. a se enxergar como um sujeito de direito e não só como alguém que está preso naquele universo e que se sair vai perder o mínimo que tem. Então essa é a ideia. Então a gente está avançando nisso. É uma coisa muito importante, porque eu não conheço outra secretaria que tenha uma gerência específica para isso. Fazia como eu fiz o ano passado, né? De uma forma mais abrangente. Agora, dessa forma assim, mais profissional, não é? E direcionada para isso, é a primeira vez, né? E com uma equipe, né? Não só uma pessoa. Mas eu espero que isso inspire outras pessoas, outros grupos, outras secretarias, para que a gente possa avançar realmente na garantia de direito. Não é privilégio, é direito. É resgate. E a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa da participação dos homens também nisso. É muito importante que os homens nos olhem enquanto pessoas, né? Não como uma coitadinha ou alguém inferior. Não, nos olhe com respeito, com igualdade. Então, eu preciso referenciar o cabo aqui, porque hoje eu tenho um prefeito que olha assim para mim, que olha e que diz, vá sim, vá em busca dessas mulheres invisibilizadas, sabe? Ele mesmo tem aprendido muito, e daí esse suporte que ele está dando à Secretaria da Mulher, e que gera nos homens aí do mundo algum tipo de ciúme. Então ele escuta muito assim, Nádia, tá dando muito direito a essas mulheres, vice. Tá dando muito cartaz, pronto, tá dando muito cartaz. E aí, veja, pra gente ver como ainda é cultural essa coisa. Então, deixa elas lá, vá fazer um cursinho de pintura de pano de prato. Mas quando ele abre para a formação, quando ele abre para o crescimento, Nádia falou da nossa equipe, né? Quando eu cheguei a gente tinha 9, agora a gente tem 34. Olha né? E né, segunda-feira já chega outra advogada para a gente estar aqui. Pronto, deixa eu dizer uma novidade. Olha, mas... Isso não esqueça. Desde o dia 1º de março, nós temos uma advogada todos os dias lá na Delegacia da Mulher,
para fazer o primeiro atendimento já quando essa mulher chega, para acompanhar a ouvida, para acompanhar a realização do boletim de ocorrência, já para realizar a primeira acolhida. Porque nem sempre as mulheres chegam primeiro para mim. Às vezes ela vai direto na delegacia. Isso. E aí, quando tem uma mulher, uma advogada, que vai estar lá junto com ela, não, você não está só, e fala sobre os direitos, sobre as possibilidades. É um ambiente que a gente se porque sente delegacias, em geral, não são um ambiente acolhedor. Você vai quando você foi violado de alguma forma. Então, quando tem uma mulher lá treinada, né, no enfrentamento à violência, para acolher essa mulher e participar de toda a ouvida com ela e depois trazê-la para o restante do atendimento na Secretaria da Mulher, isso muda muito, né? O centro lá de Ponto dos Carvalhos teve um aumento assim gigantesco, porque quando a mulher chega na delegacia, ela quer resolver aquela questão criminal, ela nem pensa em outras coisas, né? Mas aí quando ela chega é ouvida pela equipe, psicóloga, advogada, assistente social, né? A gente dá a entrada na ação civil dessa mulher que é vítima de violência também. Então, divórcio, partilha, reconhecimento e dissolução de união estável, a questão da guarda das crianças, alimentos. Então, tudo isso a gente já caminha com ela. Então, isso faz todo um diferencial de cuidado com essas mulheres. E a gente iniciou com esse trabalho no dia 1º de março. Que Coisa boa. boa. Até porque, assim, a gente chega num ambiente desse, como você falou, não é um ambiente que a gente se sente à vontade, e a mulher já chega coagida, ela já chega num momento de sofrer muito extenso, né, muito intenso, e esse suporte, nesse ponto de partida, é essencial, né? É um ambiente que a gente sabe que, apesar de ser uma Secretaria da Mulher, ainda tem muitos homens também, ainda somos minoria, até dentro da delegacia ainda, na nossa, mas que a gente vem evoluindo e a gente precisa entrar de novo nessa questão da quebra da cultura, né? Isso. Porque os homens que estão à frente do cuidado da mulher, eles precisam ter esse Tem entendimento. essa formação. Né? Eles E precisam ter você essa falou, formação. Paulinha, muito bem, por exemplo, há delegacias da mulher que o delegado titular é um homem. Isso. Porque a gente não tem efetivo de De mulheres delegadas. delegadas. Isso. Então, veja como a gente ainda precisa verdade. avançar e como esse homem ele precisa entender esse contexto. Isso. Porque o delegado que está lá, o policial, nós, o juiz, a gente está dentro dessa estrutura machista e a gente pode reproduzir tudo isso. Então, eu queria até mandar um beijo para a delegada Socorro, Maravilhosa. por essa abertura que ela teve, essa sensibilidade. A nossa advogada está sempre lá, fica lá ao lado, porque a gente, na delegacia, a gente conseguiu colocar a sede da nossa patrulha Maria da Penha, Isso. não é? A gente recebeu recentemente também do governo do estado a patrulha Maria da Penha da PM, que a gente só tinha a da guarda. Então estamos pleiteando com recursos federais outra patrulha, porque assim, hoje a gente tem mais de 15 engenhos sendo monitorados com medida protetiva, a gente tem a região das praias, então a gente precisa ampliar isso, a gente está chegando. E isso é muito importante porque onde a gente consegue aumentar o número de boletim de ocorrência e de medida protetiva, a gente diminui o quantitativo de feminicídio. Então, isso é muito importante. Então, é uma reflexão até interessante. Veja, desde que foram criados esses mecanismos de proteção à mulher, por exemplo, aqui na cidade do Cabo de Santo Agostinho, nenhuma mulher que conseguiu pedir socorro morreu. A gente teve algumas situações de feminicídio, mas infelizmente de mulheres que não tinham procedimentos, que não tinham conseguido pedir ajuda. Então, ao contrário do que o senso comum diz, né? Não, se você denunciar vai ser pior, agora é que ele te mata mesmo. É ao contrário, né? As pesquisas, não só aqui no Cabo, mas no Brasil todo, mostram que é justamente ao contrário. E que quando essa mulher está sendo acompanhada por uma secretaria da mulher ou um centro especializado, essa mulher está mais protegida. Porque às vezes o que é que acontece aí pelo Brasil? Ela faz um boletim de ocorrência e ela solicita uma medida protetiva, mas ela não está sendo acompanhada, ela não está sendo orientada, e essa mulher pode morrer, porque ela fez o procedimento, que em geral funciona, mas quando ela é orientada, questões de segurança, se ele mandar uma mensagem, se ele voltar a ameaçar, você informa, porque a quebra de medida enseja prisão. Então, todas essas... E sem contar o acompanhamento, né? Isso. Recebe uma visita em casa. Da patrulha Maria da Penha. Acompanhamento, ou Isso. seja, então, Ela alguém participa tá de do olho, grupo né? de apoio psicológico aqui no Cabo, dependendo da situação que ela tiver. Se for um caso de estupro, de ideação suicida, ela também fica com
o acompanhamento individual, ela está acompanhada pela advogada. Então, é todo um processo diferencial do que você só fazer um boletim de ocorrência, né? E aí, como Nádia estava falando, quando a mulher está acompanhada pela patrulha, a patrulha ou vai na porta dela visitar, ou essa mulher pode dizer, não venha aqui na minha porta porque eu fico com vergonha, passo só na rua, passo só no bairro. Então a patrulha faz isso. E além do monitoramento por telefone, que a gente faz todos os dias. E também a Patrulha Maria da Penha tem um telefone exclusivo da patrulha para conversar com a mulher. A mulher pode falar direto com a patrulha. Então, são possibilidades de proteção. Nada é maravilhoso, né? Mas é uma possibilidade de proteção que antes da lei a gente não tinha. Meninas, estamos nos aproximando já do final. Mas calma, gente. Eu só vou aqui pro Facebook, porque tem duas mensagens aqui da Benícia, mandando bom dia, mulheres, e do Wellington Santos, dando bom dia. Calma, meu povo. E aqui na live do Instagram, que eu vou tentar não sair dessa vez, nós temos nosso querido S2 dando aqui bom dia, mais um excelente programa para todos. Nossa querida Moniquinha Polinário, que nos acompanha lá de Olinda, tá dando aqui bom dia meninas, um feliz, maravilhoso e abençoado sábado a todos. Mais um belíssimo programa, parabéns a toda essa linda equipe, sempre prontos a servir e ajudar a sociedade. Valeu, Moniquinha, um cheiro. S2 ainda disse aqui, assim como incentivo a minha filha a ser independente e feliz, todos deveriam mostrar que esse caminho é o melhor. S2, muito bem, viu, moço? Muito bem. Eu vou dizer até uma expressão que eu uso com a minha filha logo mais. A Arleide Silva também está acompanhando a gente aqui na nossa live. Deixa eu ver, Moniquinha Polinário, eu já falei e por enquanto é só. O pessoal que estava aí no antes, que a gente perdeu aqui os comentários, por favor, quem não deixou, deixa no pós-live, a gente vai bater um papo bacana Isso, aí. e só para resgatar nos aqui comentáriozinhos da live que passou, Paulinha, mas tem aqui a Genilda Barbosa que passou, então bom dia para você, que esteve presente na live, né? A Elaine Carvalho também presente, Emily BST. Essa eu li ainda, acho que eu parei em Emily. Pronto. A Jane Miranda, né, que representa aí a instituição Numa, lá das Numa, praias. beijo, Numa, beijo, Jane. Maravilhosa. A Luzinete Moura, né? Anunciada, e Eunice Medeiros, então já deu uma resgatada. Foi. Então só passando para Quem lembrar. tava foi, a gente só perdeu o que estava escrito. E nosso querido Mário deixa aqui uma mensagem. Prezadas radialistas do programa Oxe Mulher, um bom dia para todos. O tema para mim é muito complexo. Basta ver que antigamente a mulher era mais preservada. Não podia mostrar nada para o homem. E os casamentos eram duradouros. A criação era diferente dos tempos atuais, predominando a liberdade individual de cada um, onde ninguém pode mais censurar nem reclamar nada sobre a moralidade e respeito. Antigamente a criação era como vocês falaram aí. Não se podia fazer nada para não se tornar ridículo e imoral. É preciso investir em políticas públicas e melhorar a ampliação das leis, para que não possamos conviver todo o tempo com essa sensação de impunidade. É grato, Mário. Mário, muito bem. E uma coisa que Mário falou, antes que a gente perca o fio da meada, é assim, os casamentos duravam mais, mas por causa do silenciamento, né? Não era felicidade, não era nada disso, era violência e uma possibilidade de denúncia, né? Às vezes eu escuto muito, naquele tempo meu avô só olhava para minha avó, ela baixava a cabeça e ia embora para a cozinha. Então, mas não era felicidade, era a violência naturalizada como fazendo parte do relacionamento. E a mulher silenciava. E a mulher lá presente como propriedade, né? Porque isso era o que a mulher representava ali naquela época. Uma propriedade. Era propriedade. Isso inclusive com o nome, né? Vou patentear, carimbar a mulher com o meu nome. Porque para quem não sabe, quando a mulher tinha o nome do homem, não era uma coisa romântica, não. Ela passava a ser mesmo propriedade dele. Então, né, pelo menos no tempo das nossas avós, havia mulheres que só saíam de casa 2 vezes. Era uma quando casava, saía de casa para a casa do marido, onde ia morar, e a outra quando morria, porque passava a vida todinha dentro de casa, né? Já que elas pariam dentro de casa, mesmo com a parteira,
Era isso a vida delas. Então, há uma romantização, às vezes, obrigada, Mari, por nos resgatar isso, há uma romantização do que eram os casamentos, mas era o silenciamento, né? Então, hoje, pelo menos, a gente está podendo gritar. Isso. E Dizer sair assim, dessa olha, eu não situação. gosto. Quem antigamente dizia, olha, marido, eu não gostei desse seu comportamento. Isso. Jamais tinha esse diálogo. Nunca. Uhum. É verdade, não havia diálogo Não. com a mulher, não, Isso. era um ordenamento de Era o cima para ordenamento e baixo. tinha que chegar e tá pronto, acabou-se. Isso. Né? Então, e aí, se não hoje em dia a tivesse... gente ainda vê, ele é meu marido, ele pode, e aí é importante a gente dizer de novo, não é uma rebeldia gratuita, não é busca de privilégio, é a busca por respeito, por humanizar inclusive as relações, porque uma relação onde um manda, violenta, e o outro não pode falar, não é uma relação. Realmente é uma questão de propriedade. Então, quando você pode se relacionar com a pessoa, dizer o que sente, o que quer, o que sonha, e o outro é capaz de ouvir e respeitar isso, né? Parece isso vale muito de uma mais forma justo. geral, né? Isso. A gente tira até da bandeira aqui da questão das mulheres e leva Sim. de uma forma Para as humana. pessoas, Né? é humanizar a sociedade as ver melhor. relações. Porque, Exatamente. vejam, uma relação onde você olha para o outro, ele se cala e vai para a cozinha, não é uma relação Não, humanizada, É né? uma ordem, ordem, de né? chefia e subalterno dentro das empresas. Isso. A gente tem que imaginar isso. É uma obediência, né? Exato. Então tem que E aí, fazer. complementando aí o que a gente está aqui com a Arleide Silva, dizendo, eu como advogada especialista em violência doméstica contra a mulher, estou amando o programa, meninas, parabéns. Tem muita relevância no enfrentamento contra a violência contra a mulher, pois traz conhecimento ao direito para toda a sociedade. E é esse nosso papel, né, Paulinha? Que o A Oxe gente Mulher tem. briga para manter esse espaço aqui para vocês, para isso, né? Para a gente ter esse momento ímpar de tanta reflexão, né? Onde a gente tem essa sororidade bacana de E dizer pensamento. assim, de repente quem está nos escutando, Paulinha, pelas ondas do rádio, diz, caramba, então agora eu estou encorajada. Isso. Eu passo por isso e já sei onde buscar Exatamente. ajuda, eu já sei que eu Posso posso Eu ser já sei que a minha protegida. Secretaria da Mulher aqui no Cabo tem aí uma gerência bacana para eu correr atrás de fazer meus cursos e me Exatamente. preparar. Eu já sei que se eu for fazer uma denúncia na Delegacia da Mulher, eu vou ter Eu todo vou o ser suporte, eu vou acolhida. ser acolhida, eu vou ter um acompanhamento depois, né? E se encoraja, tira você dessa zona, dessa marginalidade que a gente vive, infelizmente, muito alta ainda, né? A gente tem Isso. muito, a gente está engateando, a gente conseguiu muita coisa massa, que ainda Mas é a gente nada ainda diante do que a gente precisa. precisa. E esse espaço é de dar visibilidade em todas essas ações que o município tem e que tem sido exemplo, né, de todo esse aparato de políticas públicas. E agora com essa inovação da gerência, né, que é de Isso, qualificação, de qualificação, renda e e representatividade. representatividade. Isso é Tem maravilhoso. que ter o nome. Isso é maravilhoso, né? Porque enquanto ela falava, a minha mente estava fazendo aquele link, né, do tempo, né? Isso. Por exemplo, a secretaria ela não se preocupa apenas com Por causa violência, disso. por falta de um emprego, por depender daquela pessoa, pelo medo de dizer assim, eu vou perder meu filho, ele vai ficar com meu filho, vai me proibir disso, daquilo. E com essa gerência, né, passamos a ter um outro olhar, né, além de todo esse Um aparato olhar que a de gente já gênero, tem, mas um olhar de segurança, dizer assim, olha, tu vai ter qualificação, a gente está escutando demandas da empresa e a gente vai trabalhar para que tu tenhas oportunidade. A preocupação vai além disso, porque se preocupa na elaboração do currículo, na uma equipe preparada para você passar por uma entrevista, saber como lidar com essa situação de entrevista, e além do reforço escolar, né? Dizer assim, olha, tu precisa fazer um supletivo, tu precisa fazer isso. Exatamente. Então, assim, esse arcabouço, gente, é empoderador de verdade. E Quem até é que assim, faz quando a isso? mulher, mesmo que ela não se separe, esse homem quando vê que essa mulher Está criando realmente, força. que ela está, já muda a situação Isso. dela. Então é muito importante. E já que a gente está encerrando, porque só Só longe longe fica expulsando a gente. expulsando a gente, eu queria dizer a todo mundo que está nos ouvindo, além de agradecer, né, nos ouvir, queria dizer, se você conhece alguma mulher que esteja em situação de violência, se você tem alguma dúvida do que você sofre a violência, procure ajuda, não deixe nenhuma mulher sofrer calada ou morrer calada, né? Você pode procurar a secretaria, tanto aqui no centro, na Washington Luiz, quanto em Ponte dos Carvalhos, na Avenida Diomedes Ferreira, mas você também pode ligar, mandar uma mensagem, um WhatsApp, a gente tem o número do programa Justiceiras, que é 983
8379-8468. Você já pode iniciar o atendimento por esse telefone, pode tirar dúvida, pode marcar uma palestra, enfim, pode pedir qualquer tipo de orientação, mas dê o primeiro passo, busque ajuda, busque orientação. A Secretaria da Mulher, todo atendimento é sigiloso, extremamente sigiloso. Lá não é lugar de denúncia, é de acolhimento. Se você precisar fazer um boletim de ocorrência, solicitar uma medida protetiva, deixar o município, a gente caminha junto. Mas se você só quiser saber dos seus direitos, só quiser, eu quero um apoio, participar do grupo psicológico, eu quero conversar com a advogada, esse acolhimento você vai ter. E se a mulher precisar voltar lá 20 vezes, não, eu voltei com ele, eu não consegui, ela vai ser acolhida do mesmo jeito. Então é muito importante que você que está ouvindo não julgue uma mulher em situação de violência, mas dê apoio, dê a mão, porque ela está sozinha. Quando ela chega na secretaria, Nádia, não tem ninguém com ela. Só está ela e os filhos, porque ninguém tem mais paciência de ouvir. Ah, ela voltou, então não quero nem saber. A gente não sabe por que ela volta. Medo, vergonha, ameaça, esperança de mudança, né? Aquela máxima de que a mulher certa coloca o homem na linha, ou que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, se você não está com o lar edificado, é você que não está sabendo. Então, busque ajuda. De novo, vou dizer o telefone do programa Justiceiras. É 98379-8468. Mande um WhatsApp, pergunte, busque ajuda, vá nos conhecer. É muito, muito importante. É muito. A gente precisa exercer essa sororidade aqui que fez vocês me convidarem para falar sobre isso. A casa é sua. Que faz a sempre. gente se admirar enquanto mulher. E, enfim, de novo aos homens. Não é uma guerra contra os homens. A gente precisa da participação dos homens nessa transformação. Porque, assim, uma sociedade que é mais justa, que é mais igualitária, que é mais segura para a mulher, é segura para todo mundo. Exato. Então é só isso. A gente não quer ser homem, né, meninas? Não. A gente não Como quer vocês, ser o lugar como eu dos tô. homens, nunca, nunca, nunca. A gente só quer não ter medo dos homens. A gente não quer ter medo, de dos ser mulher. não quer ter medo de ser mulher, não quer vivenciar medo dentro de casa, nem nos relacionamentos. É só isso. Então a gente precisa da participação dos homens também. Quanta verdade. força! Bem que a gente acertou na representatividade. Deixa eu Essa só mulher de fechar aqui, força. Nádia, antes da gente encerrar. Valdirene Gomes de Moura está aqui acompanhando a gente, dando bom dia. Venâncio Eric e a nossa querida Nívia finalizando aqui com uma live excepcional. E antes da gente finalizar também, parabenizar e mandar um abraço pro pessoal do AME, que domingo passado, né? Isso, por favor. Nádia, com a palavra, por favor. A palavra desse certificado que a gente recebeu, né, de participação desse movimento que é tão importante. Gente, só tem uma palavra que define isso, é gratidão. Demais. Porque a gente não consegue viver o Oxumulé hoje sem participar, trazer o Pedro aqui para falar desse projeto tão importante, porque a gente sabe que alimentar uma população, né, é trazer ali esperança, dizer assim, alguém olhou para mim, eu existo, né? E alimentar com alegria, com amor. Exato, né? porque a gente Como vê que não é o só deles uma... mesmo falam. Vai além de uma entrega de alimento, né? Tem todo um aparato E numa ali. época muito linda, Que é o tocante, que é o Natal. Natal, né, gente? Sim, então Pedro, a equipe do AME, a gente mais uma vez só tem a agradecer. E aquela publicação ali, eu disse, não, temos que fazer alguma coisa para que esse projeto também ganhe olhares de outras pessoas, que Isso, possamos chegar isso. muito mais longe, né? Porque a mídia hoje ganha um espaço muito grande e por que não contar com elas como parceiros, né? Então, ao AME, um abraço no coração. Hoje também especial, né? Parabenizar o nosso querido Luciano Maxi, Isso. que fez aniversário ontem, né? Fazendo aí mais uma Fugiu da primavera. gente, né? Ele não vem pra cá comemorar junto com a gente, ele se esconde. Isso. E aí, até pra responder mensagem, esse menino é difícil. É, mas elas se lembram, A viu, gente se Ed? lembra, cobra ao vivo e dá os parabéns. Isso, então, feliz vida pra você, sucesso, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, né? Um ser maravilhoso, generoso, enfim, falta Parceirão aí aqui do objetivo Último nisso. Leve. Isso, Nos exato. nossos bastidores. E agradecer ao Mário, que ele disse, minha gente, obrigada pela atenção, né? Mulheres guerreiras. Obrigada, Valquíria. Bem que o Oxo Mulher acerta sempre, né? Nessa representatividade. Bom, e que venha mais vezes, retorne mais vezes, porque o Oxo Mulher, como a gente comenta aqui,
é uma janela de conhecimento para todo o público que nos escuta pelas ondas do rádio, pelo Facebook, pelo Instagram. E é isso, gente, porque conteúdo gera empoderamento. E é isso que a gente quer. Mulheres empoderadas, homens empoderados. Não queremos seus lugares, porque é lugar de mulher onde ela quiser. Igualmente a vocês, Isso, homens. o lugar de Então, qualquer um é onde É o quiser. que quiser. pois é, então vamos à luta e é isso. E antes da gente finalizar, para fechar com a chavezinha assim, vou deixar o recadinho que eu digo sempre para minha filha. Para vocês, mamães de meninas, também, né? Quebrando aí esse paradigma cultural machista que a gente vive. Colhem mais peninhas nas asas das suas meninas, ensinem Isso. elas a voarem. Ensine Tá? É as isso que eu mulheres digo a sempre voar. à minha filha. Quero continuar colando peninhas nas suas asas para você ir muito mais longe do que eu pude ir, né? Boa. Eu acho que é empoderante você Então, ouvir parabéns, isso. Paulinha, por você ter esse pensamento, né? Pois é. Não quer, a gente quer criar filho para ficar debaixo da asa, não. É A gente quer criar verdade. filho para o mundo. Por É, exemplo, para ter as suas próprias asas. Exatamente. É porque eu vejo muito isso mesmo, Paulinha. Às vezes as mães criam os filhos, por exemplo, surge uma oportunidade em outro país. Aí a mãe, não, Porque é menino, fica aqui, vá. não sei É. o quê. Se é tal. menina, não. Tem que ter Não. Tem cuidado, que ter porque é cuidado. menina. Não, se tiver oportunidade, deixa voar. Porque eles nasceram para isso. Porque a base você já fez. Exatamente. Então, pronto, isso é o que é mais Exatamente. importante. Então Parabéns. vamos fazer o contrário do que a vovó de Solange fez. Deixa brincar, deixa subir Deixa em subir árvore, na deixa se árvore. embolar, brincar de Exatamente. bola, de pipa, do que quiser. Porque é E eu criança, não ouvi né? ela, viu, gente? Eu subi em árvore também. Que bom que eu também subi no pé Por de isso que jamba, você sol. voou, né? Porque Exatamente. você, Solange Lima, enquanto mulher, está ocupando um espaço de comunicação, né? Isso. Radialista aqui na Rádio Calheta FM. Então, assim, já é uma outra Já é uma versatilidade, um quebra de É empoderamento. uma quebra. Sim. Eu mesmo só cresci ouvindo vozes masculinas no rádio. Eu amo rádio. É verdade. Mas a gente A grande cresceu. maioria. Ouvindo Garanhuns homens. mesmo, a maioria das rádios são homens. Isso. Né? Então aqui e ali a gente tem uma Isso. mulher. Bora, Então, Valquíria, abrir Normalmente uma é rádio lá comum. em A rádio Garanhuns. normalmente tem essa configuração. São 5 locutores homens É, para uma mulher. Aí tem. Um Isso. beijo, Samara Pontes, que é lá de Garanhuns. Isso. Maravilhosa, coisa linda. Então, gente, Um bom quebrando fim de paradigma. semana. Semana que Isso. vem a gente não está aqui, é feriado. Isso. Vamos avisar, não nos esperem. É Mas na verdade. semana seguinte estamos aqui de novo com mais um tema babado para vocês. Muito bem. Beijo. Até, Bom fim de semana. até a próxima. Até a próxima.